também de São Vicente, nós somos de São Vicente, estamos representando o John e o Azaf, lá de Porto Alegre, tá? Mandaram um abraço, não puderam estar presentes. Estamos aqui, é uma alegria estar junto com os irmãos e esperamos ouvir bastante do Senhor esse dia. Graça e paz, irmãos. Uma alegria nós estarmos juntos, um só coração, né, no Senhor, e representando os irmãos lá de Porto Alegre. Para nós é uma honra. Amém. Pastor Deisiel, que está vindo do Rio de Janeiro, da Congregacional. Tem alguém mais contigo que veio? Só. Meus irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos queridos. Meu nome é Deisiel, eu sou pastor lá no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí. Nós pastoreamos lá a igreja congregacional e nós estamos aqui também, de certa forma, representando a UISCB, que é a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, não é? E representando aqui também o nosso presidente, pastor Rovanildo. Prazer estar aqui, conhecer a igreja e também ter esse tempo aqui precioso de comunhão com os irmãos. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Federação Evangélica Nikkei, pastor Daniel. Já, mas fala de novo. Meu nome é Daniel Yoshimoto. Sou um pastor metodista livre e presbiteriano, de uma igreja Nikkei e outra chinesa. E é uma alegria estar aqui representando a Federação Evangélica Nikkei. Menos de 1% dos japoneses, menos de 1% dos descendentes japoneses no Brasil conhecem Jesus. Jesus tem que deixar uma ovelha e ir atrás das 99. Amém. Precisamos da ajuda de vocês. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Igreja Bíblica Vida. Pastor Ignaldo. E a esposa. Boa tarde a todos. Eu sou o pastor Ignaldo Hélio de Souza, você não deve conhecer nenhum. Essa é a minha esposa, pastora Lídia, e nós estamos representando o pastor Cláudio Apolinário, da Igreja Bíblica Vida de São José dos Campos. Ele queria estar conosco aqui, mandou um abraço, mas hoje é dia de sessão na Câmara, não pôde estar conosco. E muito feliz de estar aqui, já há um tempo que eu dou aula para muitos dos obreiros aqui, eu fico muito feliz, que Deus abençoe a todos. Pastora Lídia, esposa do pastor Ignaldo, da Bíblica Vida de São José dos Campos. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Pastor Robert, Igreja dos Cristãos de São Paulo. Eu sou Robert e é uma honra estar aqui. É uma igreja de origem chinesa, mas hoje é mais metade não são chineses. E graças a Deus Deus está abençoando. E nós estamos muito contentes por estar com os irmãos. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Klaus, faz favor. Igreja Evangélica Kyrios. Olá, sou Klaus Piragini, sou da Igreja Kyrios, aqui de São Paulo. Estou vendo amigos queridos ali, o Arno ali, que benção. Privilégio estar aqui com vocês pela primeira vez, uma honra. Obrigado, queridos. Obrigado, show, pelo convite. Viu? Muito obrigado, Klaus. Mário
e Luísa. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Mário Endo. Essa é minha esposa, Luísa Endo. Nós somos da igreja, pastores na Igreja Viva Campinas. Sou Luísa Hayashi Endo. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do pastor Chori. E tenho certeza que tenho muito a receber de todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Igreja Metodista Livre, Bispo Paulo e Pastor Daniel. Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Paulo Emori. Estamos representando aqui a Igreja Metodista Livre da Conferência Nikkei. Agradecemos o convite. Muito obrigado, muito obrigado. Pastor, Bispo Samuel Coelho. Não está? Apóstolo Levi e presentes, os companheiros. Graças e paz, apóstolo Levi Domingos, da Igreja Rei das Nações, em Curitiba, e também do MAPEV, o Ministério Apostólico Profético Vida e Edificação. Trouxe comigo o pastor Eduardo, é meu filho, e também o Kerrison, é o banheiro nosso, também líder lá na igreja. Sempre é um privilégio estar aqui com os irmãos, minha terceira passagem aqui, e eu tenho certeza que Deus tem muito para derramar sobre nós aqui, amém? Amém, sou o Kerrison, uma honra aí estar aprendendo com vocês também. Obrigado. Muito obrigado. Apóstolo Diego. Diego e Daniela. Muito prazer, boa tarde, paz. Meu nome é Diego Issacar, pode me chamar de Issacar. E somos do Ministério CAF, Casa Apostólica de Fundamentos, que é uma rede de relacionamento também de pastores. Depois de termos um período pastoreando igrejas e plantando, o Senhor nos desafiou também a trazer a comunhão entre pastores, porque é a oração que Jesus fez, né? Pai, eu oro para que todos sejam um, e eu acredito que é uma das orações de Jesus, que nós devemos ter a responsabilidade como igreja para que ela se cumpra nesses dias. Aqui é a minha esposa Daniele. Graça e paz, boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu já recebi muito de Deus, né? No momento do louvor, fui muito cheia da presença, sentindo um quebrantamento muito grande. Eu creio que Deus está muito feliz mesmo, né? De a gente estar aqui reunidos, né? Aleluia. Obrigado, Chore, pelo convite. Muito obrigado. Pastor Rodrigo Ramos. Coloquei até um blazerzinho para ficar mais bonitinho aqui. Boa tarde, queridos. É um prazer estar aqui, uma honra. Pela primeira vez, o pastor Chori fez o convite. Eu tive o prazer de ministrar nessa igreja maravilhosa, querida, cheia de fome e sede. O ministério não é um ministério local, chama Curando nas Ruas. Há 8 anos atrás, houve um rompimento sobrenatural na minha vida. Após 7 dias de jejum na água, eu comecei a ver milagres nas ruas, através de palavra de conhecimento, curas, e desde então essa unção nunca mais foi embora da minha vida. Aí eu larguei tudo, larguei a consultoria empresarial, larguei o trabalho, larguei a psicologia, e hoje eu vivo integral na obra, manifestando o reino, treinando pessoas pelo Brasil, para fora. Deus tem me levado para fora. Hoje o Curando nas Ruas tem várias unidades espalhadas pelo Brasil,
tendo parceria com as denominações. Então, nosso foco é ativar o povo de Deus no sobrenatural para que eles manifestem Cristo nas ruas, principalmente nos hospitais, que a gente tem visto muitos sinais de Deus. Tá bom? Deus abençoe, eu creio que vai ser poderoso hoje. Uma honra. Muito obrigado. Willy e Eliana. Cadê a Eliana? A Eliana já está a caminho, por favor. Eliana, boa tarde, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e a Eliana, nós servimos na Missão Portas Abertas. Eu sou responsável pela área de relacionamento eclesiástico. E a Missão Portas Abertas serve cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então, se vocês quiserem saber mais, conversem com a gente. Nosso material está ali fora também. Então, estamos gratos por esse tempo de comunhão e crescimento. Que Deus os abençoe. Amém. Bom, meu nome é Eliana, né? Também represento a Missão Portas Abertas e estamos à disposição dos irmãos, tá? Estamos com um livro, algum material ali na frente. Quiserem saber mais um pouquinho, é só nos procurar. Obrigada, viu, irmãos? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Pastor Marcos, Ministério Remir. Boa tarde, graça e paz. Sou o pastor Marcos, estou representando aqui o Ministério Remi, Rede Ministerial de Relacionamento, um ministério também que tem o foco também de formar mesa, estar ali mutuamente edificando uns aos outros. Trago um abraço do apóstolo Djalma, da Igreja Comunhão Cristã, Verdade e Vida, que não pôde estar aqui, eu estou representando ele. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Os irmãos do Sal da Terra, pastor Rogério, esposa. Muito obrigado. Rodrigo, prazer. Prazer meu. Graça e paz, irmãos, Ministério Sal da Terra. Estamos representando aqui o Ministério Sal da Terra e a nossa igreja local Sal da Terra em São Paulo. E é um privilégio pela segunda vez estar com os irmãos compartilhando desse banquete. Amém. Por que é importante a gente estar aqui? Qual é a razão de estarmos aqui? Há um texto na palavra, e eu não vou pregar, fica tranquilo. Há um texto na palavra, em Atos capítulo 20, quando Paulo chega em Éfeso, e fala de duas coisas que aconteceriam quando ele saísse de Éfeso. Ele estava na sua 4ª viagem missionária, viagem da qual não retornaria. E ele conversa com os presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso, e ele diz que aconteceriam duas coisas muito tristes na cidade de Éfeso. Uma coisa é que lobos vorazes entrariam naquela igreja e procurariam destruir, não poupariam o rebanho. Um ataque externo. O ataque externo, de uma certa forma, é mais fácil de ser rechaçado, é mais fácil de ser controlado. Mas a outra coisa que ele falou, quando ele diz, mesmo dentro em vós, se levantarão homens cruéis que procurarão atrair o rebanho após si. Um ataque interno. O ataque externo é mais fácil de ser controlado. Paulo olhava para aquele grupo de homens que ele havia formado naquele espaço de 2 a 3 anos, cuidando deles de manhã até de noite, não deixando de apresentar para eles todo o conselho de Deus. E Paulo olha para aqueles homens, prevendo o que iria acontecer, sendo que ele não podia fazer mais nada porque ele estava indo embora. E eu fico pensando, Deus, o que fazer numa situação dessa? Mas a resposta está no próprio capítulo 20, versículo 28, quando ele diz àqueles homens, atendei por vós. Atendei por vós. Nós precisamos andar juntos para impedir que os nossos irmãos se desviem. Eu preciso de irmãos ao meu lado para impedir que eu me desvie. Um desvio não acontece de vez,
São pequenas concessões, pequenos desvios, um desvio de coração, e assim as pessoas se desviam. Nós estamos aqui porque cremos que a igreja é uma só e nós precisamos uns dos outros. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada. Chore. Shalom, shalom. Que prazer estar aqui, graça e paz. E vim do Rio Grande do Sul, saí cedinho de casa hoje de manhã. Pelas 6 horas já peguei o rumo para vir para cá. E é um prazer sempre estar junto com vocês. Meu nome é Ricardo Wagner, sou gaúcho, barbaridade, tia. E sou líder da Rede Apostólica Cristã, uma rede de igrejas aí no Brasil e fora. E Chore me pediu para falar um pouquinho sobre... E o primeiro ponto de hoje, da gente estar reunidos aqui, eu creio que é muito conveniente essa palavra, e sobre essa questão de falar sobre que nós, líderes, pastores, né, precisamos entender qual é a nossa função diante de trazer o reino de Deus, mas numa perspectiva diferente, no sentido de que muitas vezes a gente pensa que os grandes moveres de Deus vêm através de uma construção que a gente faz, mas quando a gente analisa a história, nós vemos que os moveres de Deus, tudo praticamente começa com arrependimento, começa com uma contrição, começa com um reconhecimento de que nós não podemos por nós mesmos e que nós dependemos dele. E é interessante como hoje no Brasil, eu não gosto de falar porque eu sou um pregador de boas notícias, não de más notícias, mas se nós olharmos, e quando nós olhamos aqui nossa nação, cada vez que abre as notícias, a gente fica discutindo e vendo, e tendo quase que vergonha de muitas coisas que estão acontecendo, de corrupção, e um defendendo o outro para que as coisas não apareçam. E nós estamos vendo, vamos dizer assim, essa degradação moral brasileira, no sentido amplo da palavra falando, e de corrupção, e de tantas coisas acontecendo. Ao mesmo tempo, nós vemos um crescimento da tecnologia, de mudanças sociais tão grandes acontecendo. Mas, diante disso tudo, nós precisamos entender nessas mudanças todas que nós estamos vivendo, e são muito grandes, não são pequenas, nunca tivemos tantas mudanças num curto período de tempo como nós temos tido agora. Mas nós precisamos entender de que o problema da nação e o juízo de Deus, ou alguma coisa que acontece numa nação, normalmente não é consequência fundamentalmente do pecado da grande maioria do povo. Quando nós lemos a história bíblica, vemos sim o povo se desviando, tudo, mas a gente vê definitivamente quando Deus vem e fala de uma forma muito dura na palavra, não era porque o povo estava vivendo no erro. Sim, também o povo estava vivendo, mas antes disso, e é quando aqueles que sabiam, que tinham a revelação, que tinham conhecimento, que entendiam daquilo que Deus queria, que tinham a visão de Deus, quando esses estavam se omitindo, ou estavam fazendo como que pouco caso daquilo que estava acontecendo. Sim, aí nós vemos a interferência de Deus mais fortemente. Vejam, Deus diz, através de Oséias, diz assim: meu povo carece, está morrendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Então a gente, quando lê isso, pensa, não, é o povo que falta de conhecimento, mas logo depois ele continua dizendo assim: e tu, meu sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Ou seja, o povo estava sofrendo por causa dos sacerdotes que tinham rejeitado o conhecimento. Ou seja, a responsabilidade
Oséias não estava colocando sobre o povo, estava colocando sobre os sacerdotes. E assim nós vemos tantas vezes também, quando Jesus veio, em Mateus 23, nós vemos que Jesus ele não vai, apesar de haver uma depravação do povo naquela época, Jesus não vai e condena o povo, mas sim, ele fala duro com quem? Com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes. Com esses Jesus foi, hipócritas. Ou seja, nós vemos no decorrer de toda a Escritura esse mesmo desenho, que Deus vai chamando a atenção. E o contrário, quase que sempre também é verdade, que quando alguma coisa acontece porque os líderes, de certa forma, se despertaram e se alinharam com aquilo que Deus queria, independente da situação que estava acontecendo com o povo. Por exemplo, nós vemos na oração de Esdras, Esdras capítulo 3, quando ele vê que o povo estava todo envolvido com as mulheres de outras nações, e agora Esdras, ele se coloca diante de Deus e pede perdão e diz: Deus, nós estamos desalinhados com aquilo que é a tua palavra. E ninguém falou nada, continuaram e tudo continuou normal, ninguém falou nada. Ou seja, aqueles que deviam tomar posição, não tomaram. Até que Esdras se levanta e se posiciona em arrependimento, e depois a gente vê um arrependimento coletivo, tanto que mandam as mulheres embora. E nós vemos sempre que quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ele começa de uma forma muito, muito forte na liderança. A liderança é a chave daquilo que Deus quer fazer. Ou seja, se nós, como fala em Ezequiel nos fala tão claro, capítulo 3, nos diz sobre o atalaia que Deus chama quando tu vires alguém pecar. E não chamar atenção sobre essa pessoa, ou chamar atenção e ele pecar, ou que ele errou. Mas se tu vires e ter a revelação, teres o entendimento, teres clareza do erro, de tudo que está acontecendo, e não te posicionar diante disso, e daí a condenação é muito maior. O que eu queria, nesses poucos minutos que a gente está aqui agora iniciando, é de que nós temos que entender de que a gente muitas vezes fala isso, de que se o Brasil está assim como está, é responsabilidade nossa. É responsabilidade dos líderes. Deus, ele vem e diz: vocês são os líderes, eu coloquei vocês para governarem essa terra. Algo que me impactou muito foi quando eu entendi que o versículo que fala lá em Mateus, e de fazer discípulo de todas as nações, de certa forma, não vou dizer que está mal traduzido, mas está parcialmente traduzido, porque na época que foi traduzido não existia a palavra discipular. Aqueles que têm um pouco mais de tempo de vida de fé sabem que a palavra discipular existe de uns 30, 35 anos para cá. Antes esse verbo não existia no português, no espanhol, também no inglês não existia. Então, a palavra matateu que está escrito ali é o verbo discipular que nós temos hoje. Então, quando Jesus fala isso, discipulai todas as nações, não é fazer discípulos, é discipular. E fazer discípulo é uma coisa, e discipular é outra. Então o que Jesus nos mandou para fazer é discipular. E quando nós vamos para o original grego, tem uma outra palavra nesse versículo que também foi acrescentada nesse versículo em função que não existia o verbo discipular, então foi traduzido como fazer discípulo. E discipular todas as nações ficava estranho naquela época. Então acrescentaram um de, essa palavra, essa conjunção de,
Não existe no original. Então a tradução que nós temos que ter ali, que seria talvez a mais correta, seria indo, discipulai todas as nações. Ele não nos mandou fazer discípulos de todas as nações. Sim, isso, quando fala discipular todas as nações, também está incluso fazer discípulo de todas as nações. Mas o nosso mandato é muito maior do que simplesmente fazer discípulos. Nossa responsabilidade é com a nação, que nós temos um compromisso, não apenas discipular as pessoas que Deus nos coloca, que Deus nos dá, mas sim que Ele nos deu a responsabilidade de discipular a nação. Então, diante disso, sabendo que nós temos essa responsabilidade e que isso está em nossas mãos e que Deus colocou isso em nossas mãos, e muitas vezes a gente não entende a grandeza desse chamado de discipular as nações e fica apenas discipulando pessoas, e a gente vira um subgrupo da sociedade, vira um grupo que não tem influência, que não tem força e que não muda a história da nação. Mas Deus nos chamou para fazer com que a nação brasileira seja uma nação discípula de Jesus, porque em Mateus ele diz que ele vem julgar as nações. Ele não vem julgar apenas pessoa por pessoa, mas ele vai separar as nações bode e as nações que são ovelha, nações. E se nós queremos ter a nossa nação como ovelha, precisamos aprender e precisamos ter essa responsabilidade de discipular as nações, e no nosso caso a nossa nação. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque tudo começa por nós. Toda a história de uma nação vai começar sempre para a liderança, aqueles que têm a revelação, aqueles que têm a palavra. E se nós não estamos fazendo isso, quem vai fazer a transformação? Quem vai produzir isso? Está em nossas mãos. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso. Então, eu gostaria de, antes da gente começar todo esse evento que a gente tem, que a gente se colocasse diante dele agora, diante de Deus, e realmente começasse esse momento que nós temos aqui com muita responsabilidade. Começasse entendendo que nós não estamos aqui apenas para mais um evento, mas compreender de que a responsabilidade dessa nação está em nossas mãos. Deus nos colocou essa nação em nossas mãos. E se alguma coisa vai acontecer nessa nação, vai acontecer pelo seu povo. Mas antes do povo, de uma forma geral, acontece na liderança. A liderança é o estopim de tudo. E por isso que é tão importante nós estarmos reunidos aqui, entendermos isso e avançarmos. Eu gostaria de convidar vocês agora para que a gente tivesse uns minutos de nos colocar diante de Deus, diante do Senhor e em arrependimento, e dizer: Senhor Deus, nos perdoa, porque se nós estamos com a nação brasileira desse jeito, nós temos a nossa responsabilidade. E talvez é a maior delas de todas, é a nossa responsabilidade. Porque não entendemos que o nosso compromisso é discipular a nação brasileira, não apenas algumas pessoas. E eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse se colocar diante de Deus assim. E eu queria deixar vocês bem à vontade. Se quiserem ficar sentado, pode ficar sentado. Mas eu gostaria sinceramente, de que todos pudessem se ajoelhar como sinal de reverência, como sinal de humilhação diante de Deus, e a gente começasse esse evento que nós temos agora de cobertura mútua, realmente dizendo: Deus, definitivamente nos perdoa. Nós muitas vezes vimos as coisas, mas não somos os atalaias, não somos aqueles que estão chamando atenção, apontando, não somos aqueles que estão dizendo, que se posicionam. Muitas vezes oramos, mas não nos colocamos definitivamente como aqueles que vão
produzir, fazer mudança, discipulando a nação brasileira, discipulando as esferas da sociedade, discipulando cada uma das áreas da sociedade, trazendo o reino de Deus a essa terra, tendo como prioridade o reino de Deus em nossas vidas e em nossos ministérios. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar esse evento e nos introduzir nesse evento agora de cobertura mútua, onde existem homens de calibre, onde existem homens de responsabilidade, onde existem homens e mulheres que, Senhor, foram chamados para dirigir essa nação espiritualmente, para governar espiritualmente essa nação. Mas muitas vezes nos vemos tão pequenos, tão limitados. Mas, Senhor Deus, nós sabemos que não é por força, nem por violência. Quando Zorobabel estava no seu projeto, no seu plano, e as coisas não conseguiam fazer acontecer, o templo não acontecia, não era construído, não conseguiam construir pelas pressões da sociedade, dos inimigos, dos reis e de todos aqueles que estavam ao redor, não conseguiam fazer com que as coisas do céu descessem aqui para essa terra. O Senhor disse para ele: não vai ser por força, Zorobabel, nem por violência, mas será pelo meu Espírito. E Zorobabel então descansou em Deus, e depois o Senhor mudou a sorte e fez com que o próprio rei, o próprio imperador financiasse toda a construção do templo. Senhor Deus, agora, muitas vezes nós nos sentimos pequenos, nos sentimos limitados, nos sentimos fracos, muitas vezes não sabemos e não temos conhecimento, e Senhor, mas nós temos que nos arrepender, porque nós não aprendemos a lição de Zorobabel. Senhor Deus, olhamos para a nossa força, para as nossas capacidades, mas não olhamos para aquilo que Tu diz: será pelo meu Espírito. Então nós queremos nos arrepender agora. Queremos dizer: Deus, nos perdoa definitivamente, nós líderes dessa nação, líderes espirituais dessa nação, líderes que Tu chamaste para governar essa nação espiritualmente, governar cada um de nossos estados, governar cada uma de nossas cidades. Vemos as coisas acontecendo, vemos o mal se multiplicando, vemos a corrupção crescendo, vemos as trevas tomando posições, e apenas lamentamos e dizemos: precisamos orar, e não nos mobilizamos com guerra espiritual, não nos mobilizamos para enfrentar, não nos mobilizamos para tomar território, não nos mobilizamos para consagrar o nosso território, trazer a glória de Deus para essa terra. Senhor, nos perdoa, Senhor Deus amado. Nós queremos hoje aqui nos alinhar contigo, alinhar com a Tua vontade, ter entendimento daquilo que Tu queres, entendimento daquilo que Tu desejas, Senhor Deus. Senhor, esse momento que temos aqui hoje não é apenas um momento de estarmos aqui, confraternizarmos, aprendermos e podemos orar um pelo outro, mas eu creio sinceramente, meu Pai, que Tu nos chamaste aqui, porque esse é um tempo de alinhamento espiritual, Senhor Deus, para aquilo que Tu queres fazer, arrependimento. Sobretudo, muitas vezes pensamos que é choro, é contrição, mas nós vemos biblicamente que alinhamento, que arrependimento significa um tempo de alinhamento das nossas vidas com aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus, mudando os caminhos, voltando para os caminhos do passado que o Senhor estabeleceu. Por isso que esse tempo e esse momento, que é um momento objetivamente nós podemos dizer de arrependimento, Senhor Deus, agora, em nome de Jesus, eu Te peço que cada momento, cada palavra que vai ser trazida agora, Senhor Deus, cada momento que vamos ter para compartilhar junto,
não seja apenas mais alguma coisa, mas seja um tempo de alinhamento, Senhor, dos nossos corações com a Tua vontade para nós, para essa nação, Senhor Deus, para o nosso território, para aquilo que Tu nos deste. Em nome de Jesus, porque queremos assumir a responsabilidade sobre nossa nação. E não apenas, Senhor Deus, sermos como que um subgrupo, uma subcultura dentro da cultura. Nós precisamos formar e alinhar a cultura brasileira com a cultura dos céus, em nome de Jesus. E perdoa-nos, Senhor Deus, por estarmos tão desalinhados, muitas vezes tão fracos, tão débeis. Em nome de Jesus, nos ajuda a entendermos a nossa função. Ajuda-nos a entendermos a nossa função como líderes e pastores para pastorear a nossa terra, o nosso território, a nossa nação. Eu quero deixar o microfone aberto, se alguém gostaria de vir e orar e contribuir agora com uma oração curta, rápida, objetiva sobre esse tema, por favor, pode vir aqui na frente, esteja à vontade, fique à vontade. Se o Espírito Santo está colocando em teu coração algo, pode vir aqui. Pai Celestial, obrigado por essa tarde, por esse tempo de comunhão. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Pai, como ministros, como pastores, como líderes nessa nação, nós nos unimos a esse pedido. Confessamos, Senhor, as nossas culpas e falhas de tantas vezes nós assumimos nosso papel. Pai, eu menciono especificamente a próxima geração. E nós confessamos o erro de não passar o bastão para a próxima geração. Nós buscamos, Pai, sabedoria do Senhor, que tanto a geração atual tem esse coração e a próxima geração também desperte esse desejo, esse impulso da parte do Senhor para assumir o seu posto, levando adiante o discipulado da nossa nação. Pai, receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de chamar brevemente o Bispo Rafael, do Ministério de Arrependimento. Vai dar um aviso sobre uma data específica, uma data nacional de arrependimento. Por gentileza. Shalom, a graça e a paz, amados. Pastor Chori, muito obrigado pelo convite. Que bênção estarmos todos aqui reunidos, muitos amigos aqui também. Amados, o assunto que foi tratado recentemente aqui pelo nosso amado, para nós é um assunto de extrema importância nacional. Nós estamos no ano mais decisivo da nossa nação. Nós cremos que este é o ano que podemos definitivamente mudar a história do Brasil em todos os aspectos, principalmente espiritual. Todos os outros são consequência da mudança espiritual. E como foi muito bem dito aqui, não existe avivamento, não existe mudança, renovação, unção, graça, sem arrependimento. Então nós, pastores, líderes do Brasil, mutuamente estamos combinando entre nós de pararmos a nação inteira em um dia nacional de arrependimento. Cada um na sua própria igreja, no seu próprio local, mas juntos, mutuamente, cada um com as suas próprias ovelhas. No dia 20 de setembro desse ano, às 18 horas, é o exato início do Yom Kippur. Vai ser num domingo, o dia em que todas as igrejas já estarão cheias. Deus parece que sincronizou essa data para nós. Estamos conversando com todas as grandes lideranças do Brasil e todos, mutuamente, todos têm aceitado. Nós estamos combinando entre nós, sacerdotes do Brasil, de pararmos a nação brasileira em um dia nacional de arrependimento. Do que temos que nos arrepender? Exatamente o que foi citado aqui. Primeiro, pelos nossos pecados, nós, sacerdotes. O nosso povo brasileiro está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento.
E de fato, precisamos nós como sacerdotes nos arrepender de nossas falhas, reconhecermos e também nos arrependermos pelos pecados da igreja de Cristo, os pecados cometidos pela nação no todo. E se assim nós fizermos, nós temos certeza que isso pode sim gerar um dos maiores avivamentos que essa terra já teve. Pastores de outras nações querem vir para o Brasil para participar conosco. Eles sabem, aliás, o mundo todo sabe, que do Brasil virá um grande avivamento. Então nós estamos combinando entre nós de pararmos a nação no dia 20 de setembro, em um dia nacional de arrependimento. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Espero que todos compactuem deste grande propósito para a nação. Deus abençoe a todos.